Gente, um novo cadastro deverá facilitar o processo de adoção no país. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça apresentou há algumas semanas uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção, que vai entrar em funcionamento no primeiro semestre já do ano que vem, 2019. Sobre o assunto, eu recebo aqui o defensor da infância, o Davi Veras, e a assistente social Tatiana Carvalho, vinculada à primeira vara da infância e juventude de São Luís, para a gente conversar a respeito desse assunto. Pode ir para cá, Davi. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Prazer. Tudo bom, Tatiana? Tudo bom. Muito bem. Nos anos 80, era uma coisa mais fácil do mundo pegar a criança, inclusive em função disso, a gente tinha muitos casos de crianças que eram raptadas e levadas para fora para serem adotadas por pessoas de outros países, especialmente Israel. E depois disso se endureceu muito. Quando isso estourou e tal, se endureceu muito. Até hoje muitas crianças ainda estão perdidas aí pelo mundo, que inclusive o cadastro desaparecido, o pessoal tentando encontrar. Mas aí endureceu muito, ficou difícil adotar, né? E isso prejudica as crianças que precisam dessa adoção. E agora, a gente tem esse novo momento, que aliás é uma cópia mais ou menos de algo que foi feito em 2008, já mais 10 anos depois. E eu pergunto, não é muito tempo não para a gente estar se arrastando aí esse tempo todinho, e aí as crianças crescem e de repente ficam sem pais aí, sem serem adotadas, promotor, por favor. Bom dia. Na verdade, o cadastro, ele tem inicialmente essa dificuldade, mas nós precisamos entender que o Cadastro Nacional de Adoção ele precisa ser fomentado, porque tráfico de criança, isso existe, né? E quanto mais o sistema ele é legitimado, mais nós podemos afastar essas realidades. Na verdade, existe uma construção, né, social, jurídica, para que nós tenhamos mais celeridade. Nós tivemos ano passado a Lei 13.509, que trouxe vários gatilhos legais para tentar acelerar o processo de adoção, né? E esse sistema que nos foi apresentado no curso que nós fizemos agora esse mês, é para complementar essa lei e dar essa agilidade, né? A gente sabe que a velocidade não anda, às vezes, na medida que nós queremos, mas a ideia é que nós estamos convergindo para um ponto de maior celeridade e para que o processo de adoção, né, ocorra num prazo mais razoável. Tatiana, do ponto de vista social, porque a gente tem muitas vezes, inclusive, até a própria rejeição das famílias em relação ao tipo de perfil, ao perfil das crianças. Com esse cadastro fica mais fácil você relacionar, você fazer essa relação, essa correlação entre quem vai ser adotado e a família que vai adotar, fica mais fácil ou não? Assim, voltando ao que você disseste do perfil social, o ideal é que nós vivêssemos numa sociedade onde não fosse necessária a adoção. Porque a adoção, de uma forma geral, ela tem sido resultado da própria questão social. Problemas sociais, problemas de drogas, situação socioeconômica desigual, né? Então, no mundo ideal, seria que não existisse, né, a adoção. Nós, que trabalhamos com defesa de direitos, nós trabalhamos primeiramente para que as crianças e adolescentes permaneçam em suas famílias de origem. Perfeito. Esse é o nosso primeiro trabalho. Então, assim, sempre quando surge uma questão relacionada à criança ir para adoção, antes da criança ir para adoção, é feito todo um estudo técnico, né, para que essa criança permaneça na família de origem. Só em situações excepcionais é que as crianças vão para adoção. E aí é que surge, né, as questões. Quem são as crianças que estão acolhidas e disponíveis para adoção? Normalmente são crianças, grupos de irmãos, crianças maiores de 2 anos. E as pessoas que pretendem adotar, normalmente querem crianças menores de 2 anos de idade. Então, hoje nós temos 104 pessoas, né, cadastradas para adotar. Entretanto, nós temos mais de 100 crianças e adolescentes disponíveis no abrigo, em instituições de acolhimento, certo? Esse número que você fala se refere o quê? A realidade do Maranhão. A Maranhão, ok. Certo. Então, essa conta não fecha. E não fecha por quê? Porque as pessoas que desejam adotar crianças menores de 2 anos. E as crianças que estão disponíveis nas instituições de acolhimento são crianças maiores e grupos de irmãos, né? Então, é uma questão muito complexa. Inclusive, é por isso que eu falei, essa questão do tempo, Davi, como é interessantíssima, é importante, né? 2 anos, né? As pessoas querem adotar crianças abaixo de 2 anos. Aí você tem um processo que demora, você tem um sistema que é lento, como eu falei, né? O modelo que se quer adotar hoje, o Espírito Santo já havia implantado em 2008, quer dizer, nós estamos em 2018, 10 anos depois. A criança que tinha 2 anos naquela época, hoje tem 12. Isso. Quanto tempo demora esse processo, né?
Em verdade, são questões externas ao processo, que também influenciam como uma questão da política pública. Identificada uma situação de violação, o adequado é que nós tenhamos um serviço público e políticas públicas capazes de ir naquela família, identificar a problemática e poder trabalhar nela. Por exemplo, uma questão de drogadição, que nós tivéssemos políticas públicas, um sistema de saúde que conseguisse trabalhar essa questão da dependência química para restabelecer a família, né? Então, existem questões fora do processo que precisam ser trabalhadas que a impactam no tempo, né? Agora, a questão do sistema, na verdade, o novo sistema que está sendo implantado, ele não é só o cadastro nacional. Na verdade, é um sistema de gerenciamento de uma criança em situação de vulnerabilidade. Porque o sistema ele vai prever desde a situação do acolhimento, a questão do processo, se vai destituir o poder familiar ou não. Então, o sistema ele trata da situação de superlotação e acolhimento, ele tem vários mecanismos para nós acompanharmos fase a fase a situação da criança e com ampla participação dos atores de justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, né, para que nós possamos analisar o que está emperrando naquele processo. É questão processual, é um estudo, é encontrar uma família extensa, que às vezes a família de origem não tem capacidade de receber momentaneamente, nós podemos encaminhar para um tio, para um avô. Então, o sistema vai fazer esse gerenciamento das diversas condições, desde acolhimento, medida de proteção, até a situação da adoção. A gente comete uma falha muito grande nesse país, que é de simplificar todas as discussões. Exatamente. Observe só, quando a gente fala de segurança, a gente sempre simplifica muitas coisas, né? Ah, porque é polícia, porque... E não é. Tem todo um processo antes de chegar na mão da polícia. Então, quando a gente fala de adoção, às vezes a gente quer discutir de forma simples, só o processo. E aí a gente abre uma discussão aqui que a gente vê que a coisa, quando você chega na adoção, é porque todo um resto de um processo falhou, né, Tatiana? Exatamente. Toda uma situação de política pública falhou, né? É medida excepcional, né? A adoção é medida excepcional. Agora, entretanto, quando acontece para a criança, as condições para que essa criança seja colocada em família substituta, elas acontecem, que de fato elas acontecem, sim, o sistema deve agir rapidamente para que essa criança vá. Nisso a gente concorda. Pronto, perfeitamente. Então, nesse sentido é que esse novo sistema, ele simplifica, ele torna as coisas mais ágeis, aí sim. Ok, chegou nesse ponto, beleza, vamos agilizar isso para que o moleque não cresça, para que não é verdade? Não demore mais tempo do que o necessário. Exatamente. Promotor, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, por favor? Eu quero só sensibilizar a sociedade para dizer o seguinte: todo problema que envolve criança impacta diretamente na sociedade, porque uma criança que foi vítima de abuso, se não for devidamente protegida e tratada, pode se tornar um adulto violador. Uma criança que não tem uma estrutura familiar e um aparato de serviço público que possa direcionar aquela família, essa criança, esse adolescente fica mais suscetível a ser faccionado, a ser cooptado por organizações criminosas. Então, influenciar, investir na criança é investir no nosso futuro. Mas a sociedade precisa entender que não é só um papel do Estado. A Constituição é clara em dizer que é papel da família, do Estado, mas da sociedade proteger as crianças e adolescentes. Eu queria também dizer para as pessoas que estão assistindo em casa, se elas têm o desejo de adotar uma criança, que elas procurem a primeira vara da infância, que fica localizada no Fórum José Sarney, aqui no Calhau, né, que lá a gente vai poder dar todas as informações necessárias para que ela realize esse desejo. Tatiana, me perdoe, eu sei que a gente, até eu nem tenho mais tempo para a gente continuar, mas, por favor, eu fiquei com uma pulga atrás, adorei com a informação que você deu em relação às crianças disponíveis para adoção, que muitas vezes são irmãos, por exemplo. Grupo de irmãos. E são grupos de irmãos. Isso torna mais difícil ainda a adoção? Sim, nós temos um exemplo claro agora, nós temos 3 crianças, né? 5, 6 e 8 anos, que elas foram adotadas por um casal do Rio Grande do Sul, porque no nosso cadastro local de pretendentes não tinha ninguém disponível para... Eles levaram os 3? Levaram os 3 no Rio Grande do Sul. O ideal, nesses casos, seria isso, né? Porque você não separa os irmãos. Isso. Não é verdade? Sim, sim. E esses laços precisam ser preservados. E no caso de não ser possível, Tatiana, assim... Se não for possível, a gente vai ter que fazer um trabalho de observar se é possível a separação ou não. Mas quem vai dar essa resposta é a situação. A gente nunca vai impor que um grupo de irmãos se separem. Se aquele grupo tem uma possibilidade de desvinculação, sim. Se não, não. E se for adotado por famílias diferentes, é possível manter o contato entre eles depois também? É esse tipo de coisa, né? Sim. É porque na relação você começa a identificar que às vezes o irmão mais velho ele acaba assumindo o papel de um pai e uma mãe ausente.
Então, existe um vínculo tão forte daquele irmão mais velho que cuida dos irmãos pequenos que, na prática, em algumas ocasiões, pode ser difícil essa separação. E é uma situação até de violência, né? Visto Sim, que eles já vêm juntos perfeito. de toda uma situação, estão ali juntos na instituição de acolhimento e chega alguém e determina, não, agora vocês vão se separar. Não é assim que funciona, não. Olha, muito bom a gente conversar a respeito desse assunto, inclusive assim, entrar por esses meandros, para que as pessoas que estejam em casa, quer dizer, repito, às vezes a gente tem um pensamento muito simplista a respeito de determinados temas e não é assim. A gente vê que é muito mais complexo, muito mais complicado até de entender e de lidar com a situação do que a gente normalmente imagina. Né? E as pessoas também têm uma ideia de que elas não procuram muitas vezes a justiça para fazer a adoção, com aquela ideia de que é muito burocrático, é muito difícil. Na realidade, existe sim uma burocracia, mas é uma burocracia que é necessária. Né? Nós precisamos saber... segurança para todo mundo. Exatamente. Nós precisamos saber quem é a pessoa que deseja ter uma criança. E nós temos que ter a responsabilidade de avaliar quem é aquela pessoa. A gente não pode simplesmente entregar uma criança ou um adolescente para uma pessoa sem ter... Né, sem conhecer as condições dela, psicológicas, sociais. Então, é necessário fazer um estudo que nós chamamos de habilitação para adoção, para que isso seja revelado. E aí, a partir daí, a pessoa entra no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e ela entra numa fila e é entregue, sim, uma criança ou um adolescente, dependendo do perfil que ela quer. E é importante também conclamar a sociedade para a seguinte questão. Você, em casa, pode ajudar uma criança de diversas formas, numa situação de vulnerabilidade. Não só denunciando os abusos, mas se colocando para ajudar. Você pode ser uma família acolhedora, de repente você não quer adotar, mas você pode receber aquela criança como uma família que acolhe, em vez de ir para a instituição de abrigamento, ir para uma família que se predispõe. Ou você, não tem um perfil para isso agora, mas eu quero ajudar. Você pode ser fazer o apadrinhamento, que é você ir na instituição de acolhimento e ajudar aquela criança, trazê-la para passar um final de semana com você. Ou seja, existem várias formas de ajudar uma criança com vulnerabilidade, que as famílias têm que se cadastrar para isso, se colocar predispostas a fazer isso e ajudar nossas crianças. Bom saber disso, muito legal. Quero agradecer aqui a presença da Tatiana, assistente social, vinculada à primeira vara da Infância e Juventude, Tatiana Carvalho, e o Davi Veras, defensor da infância. E é bom a gente poder falar a respeito desse assunto. Simplificar, agilizar, mas claro, mantendo um padrão de segurança necessário, tanto para as famílias quanto para as crianças. Davi, obrigado. Viu, Prazer enorme. Tatiana, show de bola. Obrigado pela presença aqui com a gente, tá bom?